No vídeo de hoje eu quero trazer uma atualização aí para o preço do Bitcoin, porque recentemente eu fiz um vídeo aqui quando o preço rompeu o topo histórico de 124 mil dólares, mas já caiu de novo, então caiu 4% no dia de hoje em dólar, o que é uma queda relativamente considerável aí para o preço do Bitcoin, e eu particularmente estou feliz com isso, porque as pessoas que queriam acumular alguns satoshis aí antes das renovações de topo histórico, talvez tenham mais algum tempo. Além disso, se a gente observar o dólar aqui, o dólar também não está muito caro, certo? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 6 meses, né? Ele passou de 6 aqui, 6,23, e agora está em 5,41. Então, interessante aí o patamar do preço do dólar. Ah, não, ele até subiu um pouco mais que isso, vamos ver, 6... Não, acho que esse 6,70 e alguma coisa, eu acho que está errado, né? Mas enfim, subiu acima dos 6 dólares, certo? Os 6 reais o dólar, né? Então, interessante, vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin em reais aqui no dia, também com uma queda de em torno de 4%, então 639 mil reais. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, então se você estava com medo do preço disparar e você ter que pagar mais caro aí para adquirir alguns satoshis, talvez você esteja feliz. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a Bipa. Você pode utilizar o código Satoshi para ganhar até 100 reais em Bitcoin. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, link. Então a Bipa é uma exchange aí bem fácil, bem simples de utilizar, bem intuitivo, eles têm cartão cashback em Bitcoin e outras soluções aí, se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo. Então, aqui, esse é um vídeo rápido aqui, só atualizando sobre o preço do Bitcoin, então, que caiu fortemente hoje, e ontem da noite a gente gravou um vídeo aí sobre a máxima histórica, que geralmente a gente traz aqui a notícia ou quando o Bitcoin rompe aí um topo histórico, ou quando ele sobe muito, ou quando ele cai muito aqui. Então, por isso estamos trazendo essa atualização. Dando uma olhada aqui no preço em reais também, 639 mil reais, e nos outros ativos aqui, então, o ouro está relativamente estável, próximo da máxima histórica. E diga de passagem, o Bitcoin também está muito próximo da máxima histórica, e todo o contexto que a gente já vem falando aí de desconfiança das moedas fiduciárias e de várias notícias positivas aí para o preço do Bitcoin, como o plano de aposentadoria agora que estão liberados para investimento em fundos aí de cripto, Bitcoin aí nos Estados Unidos. Então temos a dívida dos Estados Unidos crescente, temos ETFs aí crescendo, então todas as notícias todo o cenário bastante positivo aí, aparentemente foi uma correção natural, e eu particularmente acho que a não ser que a gente tenha aí uma crise econômica um pouco mais forte, uma correção nos mercados, como já aconteceu aqui recentemente, né, em abril deste ano, a gente pode ver aí o Bitcoin renovando as máximas novamente, certo? Em função de todo o cenário macroeconômico. Bom, o disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz, mas então o preço está próximo de 118 mil dólares e ainda hoje chegou ali aos 117. É até estranho falar que o preço do Bitcoin caiu para 118 mil dólares, porque durante a maior parte do tempo aí da história, acima dos 100 mil dólares era um preço tão distante aí para o Bitcoin. Vamos dar uma olhada aqui agora nos indicadores, se alguma coisa mudou de forma mais relevante. Então, o Maier Multiple aqui do Bitcoin estava em 1,24 e caiu agora para 1,18. Então, já não estava num patamar muito esticado. A média aí do Maier Multiple para o Bitcoin é 1,3. E agora está em 1,18. Então, novamente, também abaixo da média histórica aí, certo? Que é 1,30, então, para esse indicador. Lembrando, quanto mais alto esse indicador, mais esticado estará o preço do Bitcoin, em tese, e quanto mais baixo esse indicador, mais barato, digamos assim, estará o preço do Bitcoin, que é um indicador que leva em consideração a média móvel aí do ativo. Lembrando que em outros picos aqui já passou de 6, já passou de 3, já passou de 2, mas a volatilidade vem reduzindo aí para este ciclo. Estamos aí num ciclo de alta e mesmo assim não tivemos aí um patamar muito alto para o Maier Multiple ainda. Bitcoin Rainbow Chart e Bitcoin Long Term Power Law certamente não teve muita mudança, então
seria necessário aí o Bitcoin passar aí dos 130 mil dólares para a gente ver uma mudança aí no patamar de preço para o Bitcoin Rainbow Chart, que indica aqui um cenário mediano aí entre 180 e 250 mil dólares, certo? Em um momento de alta. Então, novamente, de novo, são alguns modelos, né? A gente não tem como prever o futuro, não é uma dica de investimentos, mas é interessante aqui que o patamar de preço agora está na linha verde entre compra e acumulação, então ainda abaixo aí dos patamares superiores potenciais para um período de valorização para um ciclo de alta. O Bitcoin Long Term Power Law também abaixo dessa linha mediana aqui, então nada muito novo. E vamos atualizar aqui o Fear and Greed Index, provavelmente esse indicador não caiu muito, então ainda está em 75 aí, não está próximo dos 90, o que provavelmente poderia indicar aí uma escalada repentina de preço, como aconteceu aqui, por exemplo, na última vez em 2021, mas estamos vendo uma elevação de preço aí mais gradual no Bitcoin nos últimos tempos, o que pode ser uma consequência, inclusive, da adoção institucional e também da perda de relevância do halving aí no Bitcoin, sem contar que é um ativo muito maior agora, né? O market cap do Bitcoin está acima de 2 trilhões de dólares, então é muito mais difícil mover este ativo. Então vamos atualizar aqui, o Bitcoin agora deve estar atrás do Google, provavelmente passou aqui para o 7º lugar no Top Assets by Market Cap. E vamos dar uma olhada agora aqui nesse outro site aqui. Então o Bitcoin estava em 16º local, agora está em 18º, né? Então caiu algumas posições, está abaixo aí em valor de mercado da Amazon e da Google, mas ainda no top 20, certo? Então foi uma variação relativamente pequena, mas ainda pode, para quem quer adquirir mais alguns satoshis, ainda pode ser muito interessante. E particularmente é interessante observar realmente como esse cenário de valorização está se dando de forma muito menos abrupta do que nos outros ciclos, onde o preço do Bitcoin escalava aí de forma mais exponencial. Pode ser que a gente ainda tenha mais uma escalada neste ciclo, quando a gente fala aí de alguns modelos, algumas projeções. Então a gente vê o preço do Bitcoin ali perto de 180 a 220 mil dólares para este ciclo, claro, uma projeção, enfim, vários cenários podem acontecer, mas então pode ser que a gente ainda tenha uma escalada de preço para o Bitcoin ainda neste ciclo, talvez neste ano, no início do ano que vem, mas o que provavelmente está acontecendo é uma correção normal aqui no dia de hoje, aqui 117.900 dólares, então. Outro ativo que vale mencionar aqui é a MicroStrategy, então, que é uma das principais Bitcoin Treasury Companies, que tem uma valorização historicamente maior que a do Bitcoin, porque tem mais risco também do que o Bitcoin. Claro, você não tem a custódia do seu ativo, tem o risco da empresa, do crédito e por aí vai, mas historicamente aqui então em 5 anos, mais de 2.000% de valorização em dólar, no caso do Bitcoin nos últimos 5 anos, um pouco mais de 800, quase 900% de valorização em dólar. Então a MicroStrategy se comporta como um Bitcoin com mais volatilidade aí, e é interessante ver que essa correção aí repercutiu relativamente forte na MicroStrategy especificamente, então temos 4% de queda em dólar hoje, nos últimos 5 dias 6,28% de queda, no último mês 17% de queda, nos últimos 6 meses aí sim a gente já tem um resultado positivo, porque de fato o preço está próximo da máxima histórica, a máxima histórica sendo 434 dólares por ação aqui na MicroStrategy. E falando um pouquinho agora do dólar, o dólar então não está em um patamar de preço tão alto, caiu recentemente, já tinha chegado aí no 6, e o que me faz me perguntar algumas coisas. Bom, primeiro, a taxa Selic está alta, então isso faz com que o capital permaneça um pouco mais no Brasil. Mas infelizmente a situação política e econômica no Brasil é bastante desastrosa. Quando a gente olha, por exemplo, o Banco do Brasil, certo? Um banco que depende muito da questão política, já caiu 30% nos últimos 6 meses. Então, a situação do Brasil é bastante delicada. O Brasil parece, no momento atual, estar se distanciando aí dos países envolvidos, dos países livres, como os Estados Unidos e talvez até mesmo da Europa, potencialmente, certo? Então é estranho até a gente ver essa queda no dólar. Enfim, tem vários fatores, temos a taxa Selic alta e temos também a questão das reservas aí internacionais no Brasil, que ainda são relativamente grandes, mas a gente pode ter inclusive um problema nessas reservas, porque são ativos que estão nos Estados Unidos em boa parte, certo? Mas então o Banco Central está queimando um pouco das reservas aí para tentar segurar o preço do dólar, pelo menos nos últimos anos e meses aí, certo? Então
então ainda temos uma quantidade relativamente ok aí de reservas, mas se esse cenário continuar acontecendo, e principalmente se a gente tiver uma escalada do dólar, como aconteceu aí em janeiro de 2025, no final do ano de 2024, isso pode ser um pouco preocupante. Outro cenário que é possível alguns investidores já estarem vislumbrando uma melhora econômica, uma melhora política aí a partir de 2026. Eu não descarto essa hipótese. Se a gente olhar, por exemplo, aqui para a Argentina, então Milei foi eleito em novembro de 2023 e desde então a Bolsa da Argentina aí, esse ETF aqui, já se valorizou mais de 100% em dólar. Mas a gente consegue observar que a valorização começou até um pouco antes. Então, por exemplo, de julho até novembro aí, a bolsa se valorizou bastante, inclusive talvez com alguns investidores vislumbrando a possibilidade de uma melhora na Argentina. Eu me pergunto, será que isso também está acontecendo aqui no Brasil e por isso que o dólar ainda não está subindo tanto? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários quando a gente olha aí para as notícias na Argentina. A gente tem aí, por exemplo, a possibilidade da Argentina crescer mais que o dobro do Brasil em 2025, então várias notícias positivas aí para o cenário argentino. Ou essa daqui, por exemplo, de 2025, que menciona que mais de 4 milhões de argentinos deixam situação de pobreza. Então a situação lá melhorou na Argentina, com certeza, mas talvez o mercado começou a precificar antes da mudança acontecer. Será que isso está acontecendo no Brasil também? Enfim, não temos como saber, quero saber a opinião de vocês nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo aí de atualização rápida, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.